Paz do Senhor, querida Igreja. Livro do Deuteronômio, capítulo 5. E eu queria ler somente convosco o verso 17. Deuteronômio, capítulo 5, verso 17. Para quem ainda não achou, é o quinto livro da Bíblia. E o verso 17 diz assim: não matarás. Amém? Não matarás. Oremos mais uma vez ao Senhor para que Ele nos ilumine o nosso espírito. Ó Pai Santo, graças te damos, Senhor, por estes momentos que nos tens proporcionado, juntamente com estes nossos irmãos, em união do mesmo Espírito, adorando ao mesmo Deus, a Ti, Senhor, ó Deus Altíssimo. Abrimos, Senhor, a Tua Palavra na nossa frente, mas abrimos também o nosso coração, a nossa alma, e Te pedimos que prepares as nossas mentes para entendermos tudo aquilo que for falado esta noite. Senhor, recebemos essas bênçãos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu que hoje queria falar convosco acerca do sexto mandamento da lei moral de Deus. É este que nós lemos no verso 17. Não matarás. Mas deixe que eu, à guisa de introdução, que lhe diga que este mandamento, este sexto mandamento, que pertence à segunda parte da lei moral de Deus, e nós nos lembramos que esta lei foi dada a Moisés, lá no Monte Horebe. Ela foi escrita pelo próprio dedo de Deus em duas tábuas de pedra. Numa tábua está a primeira parte do contrato, que é os 4 primeiros mandamentos, que fazem parte da nossa relação, da exclusividade de Deus entre mim e Ele. Eu sou exclusivo dEle. E os outros seis mandamentos, a segunda tábua, a segunda parte deste contrato, estes 6 mandamentos se dividem em duas partes. Os primeiros 3 da segunda parte, que é a relação entre mim e eu próprio, é de mim para mim. E a segunda parte dessa segunda parte da segunda tábua, que diz respeito entre mim e o meu próximo. Quem está a entender, diga amém. Então nós estamos na segunda tábua. Ou seja, estamos na segunda metade da segunda tábua. E este sexto mandamento tem a ver com eu para com o meu próximo. É uma transição da primeira fase para a segunda fase. Eu já cuidei de mim, já tratei de mim, agora vou tratar de mim com o meu próximo, a minha relação com o meu próximo. E nós estamos aqui perante um mandamento que é muito atual nos dias de hoje. E olhe bem o que é que eu vou dizer. Este mandamento não tem muito a ver com o matar. Ou melhor dizendo, não é só o matar. Há várias formas de matar alguém. E é sobre isso que eu queria falar convosco. Por razões que não são conhecidas e que nos é totalmente alheio, e eu posso vos dizer com clareza que eu já vi dezenas de traduções da Bíblia, inclusivamente várias traduções em várias línguas, e todas elas metem não matarás. Mas a verdadeira tradução no hebraico não é não matarás, é não cometas assassinato. Pastor, mas isso é quase igual. Não. Há muita diferença entre o não matar e o não assassinar. Você está a entender? E nós, ao final desta mensagem, nós vamos entender isso perfeitamente. Mas, em primeiro lugar, o que é que Deus quer de nós neste sexto mandamento? E antes disso, eu quero-lhe só dizer que estas 2 tábuas é a lei de Deus, a lei moral de Deus. Não tem nada a ver com cerimónia, não tem nada a ver com a lei sacerdotal, não tem nada a ver com a lei dos sacrifícios, não tem nada a ver com a lei do templo. É a lei moral de Deus, irrefutável, imutável, ninguém pode alterar, ninguém pode abolir, e todos nós devíamos ter prazer em a cumprir. Mas dito isto, o que é que Deus requer de nós neste sexto mandamento? A verdadeira preservação do direito à vida. Eu vou repetir. Deus quer que nós
observemos a verdadeira preservação do direito à vida. E isto, meus amados irmãos, é algo que é profundamente desrespeitado na nossa cultura e na nossa geração. Nós não preservamos o direito à vida. Nós não observamos o direito à vida. Veja-se, por exemplo, o aborto, a lei do aborto, que é praticado e autorizado e legalizado nos países mais crescentes. Não estamos a falar do terceiro mundo. Não estamos a falar de países lá do centro da África ou do centro da Amazónia. Não, nós estamos a falar de países culturalmente grandes, socialmente grandes, industrialmente grandes. Vemos, por exemplo, a lei da eutanásia. Vemos o descuido com os idosos. Vemos o descuido com as nossas crianças. Tudo isto é uma não preservação do direito da vida. Ao contrário do que se ensina nas universidades atuais e nas maiores universidades, nós não somos fruto da evolução das espécies. Porque se nós fôssemos fruto da evolução da espécie, nós estávamos debaixo de uma cultura chamada uma cultura de morte. Pastor, isso é rijo. É rijo, mas é interessante você abrir o seu ouvido e entender isto. Porque cultura de morte, ela vem de uma filosofia que cresce do darwinismo, que é a evolução da espécie, ou seja, a espécie foi evoluindo à medida que o planeta foi evoluindo. Mas para essa evolução acontecer, existem duas coisas. Alguém tem que desaparecer para que o outro possa progredir. Isso é a evolução da espécie. Ou seja, a sobrevivência de um depende da morte do outro. Você está a entender? A espécie evolui assim, os animais evoluem assim. Mas nós não somos fruto da evolução das espécies. Nós somos criação de Deus. Criação exclusiva de Deus. Nós não fomos feitos seres viventes. Nós fomos feitos almas viventes. E por isso é que nós temos aqui uma lista de 10 regras instituídas pelo próprio Deus. Repare que isto não é lei de homem, é lei de Deus. Ele próprio escreveu com o próprio dedo nas 2 tábuas de pedra. O que sobressai da teoria da evolução das espécies é a sobrevivência do mais forte. É aquele que é mais apto. Ou seja, eu para crescer, você tem que descer. Não me interessa os meios que eu utilizo, mas os meus fins é que têm que ser alcançados. Você está a entender isto? Portanto, nesta teoria da sobrevivência do mais forte, veja uma coisa. Se o meu problema é a sobrepopulação, ou seja, a população a mais, o que é que se faz? Então aborta-se. Se o meu problema afeta a minha vida diária, então eu desprezo os idosos e desprezo as crianças. Idosos para os lares, crianças para as creches. Porque está-me a afetar a minha vida. E eu não posso ser afetado. Se a minha cultura é uma cultura de morte, então eu posso praticar o genocídio, eu posso praticar a violência doméstica, eu posso estar alheio à violência das escolas. Não afeta a violência contra os mais fracos. Mas quem é que criou esta cultura no nosso meio? Porque eu estou a falar de coisas que nós vivemos no nosso dia-a-dia. Isto não é fantasia, isto não é história. Isto é a nossa vida diária. Quem criou esta cultura no meio em que nós vivemos? Ou o que é que deu origem a esta cultura de morte? Esta cultura do pisar no mais fraco para sobressair? A falta de compreensão. Em primeiro lugar. Segundo lugar, a falta de entendimento da lei de Deus sobre o valor supremo da vida.
Quem não dá valor à vida também não pode ser cristão. Quem não dá valor à vida alheia, à vida que gira em mim e ao redor de mim, não conhece Deus. Porque Deus é vida. Deus é o expoente máximo da vida. Foi Ele que criou tudo, conforme bem entendeu, para seu belo prazer, para o louvor da sua glória. Foi Ele que criou o homem para dominar sobre a terra, mas Ele criou o homem não apareceu, o homem não foi inventado, o homem não saiu de um gênio qualquer lá no meio das águas. O homem foi moldado, diz a Bíblia, moldado por Deus, através do barro. E no fim de moldado, Deus soprou nas nossas narinas o seu Espírito. Portanto, quem não conhece a Deus, também não conhece a vida, e quem não dá valor à vida não conhece a Deus. Este mandamento fala, na sua essência básica, do valor, do supremo valor da vida. Para uma boa, correta, eu já disse atrás, mas eu vou frisar, para uma boa, correta tradução e entendimento deste texto, nós deveríamos riscar não matarás e meter não assassinarás. Curiosidade é que este verbo assassinar, ele aparece 42 vezes no Antigo Testamento, e em todas as vezes que ela aparece é no contexto de assassinato. O assassinato, a gente já vai ver, que não é matar. O assassinato traz uma outra história por trás. Traz uma premeditação. Traz um jogo já pré-concebido, mas nós já vamos lá. Ou seja, assassinato é tirar a vida do outro de forma intencional, com o fim de vingança. Assassinato é tirar a vida do outro de forma intencional para obter lucro ou vantagem. Resumindo, é matar o outro para obter benefício. E eu quero frisar aqui, matar alguém não significa só tirar a vida. Assassinar a vida de alguém é muito mais do que lhe retirar a vida, do que o mandar para um caixão. Por que é que a Escritura proíbe o assassinato? Qual foi o entendimento de Deus ao escrever o verso 17 de Deuteronômio 5? Em que é que Deus baseia este valor à vida? Em primeiro lugar, como eu já disse atrás, porque fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, ao pensarmos nisto, nós devíamos pensar assim: eu tenho que pensar como Deus pensa. Está a entender? Eu tenho que pensar da mesma forma como Deus pensa. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque Ele é o Deus Criador. E sendo Deus Criador, Ele é o único dono da vida. Você não é dono nem da sua vida, e você não é dono da vida alheia. Deus é. Terceiro, porque Deus protege sempre a vida. Sempre. Corra a sua Bíblia atrás para a frente e você vai aprender que uma das tarefas principais de Deus é preservar a vida, é proteger a vida. Ele a dá, Ele a toma pelos meios de justiça por Ele estabelecidos. Ao cometermos o crime de assassinato, cometemos também um atentado contra a imagem de Deus, contra a justiça de Deus, contra a santidade de Deus. Em resumo, nós, ao praticarmos este crime de assassinato, nós estamos a praticar um atentado contra o próprio Deus. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque este assunto pode ser maçador, mas é um assunto que nos diz respeito, a todos nós, não só aos que lá estão fora, mas também àqueles que estão cá dentro. Terceiro, qual é a diferença entre assassinar e matar? Existem vários tipos de morte. Você conhece algumas. Existe a morte natural. Chegou ao fim do tempo útil de vida, o tempo estipulado por Deus, você morre.
Porque, aliás, o livro de Hebreus, o autor de Hebreus, diz que ao homem é dado só o viver e morrer uma vez. E a partir daí, a seguir a isso, o juízo. Portanto, nós vamos morrer. E vamos morrer, não foi por decreto de Deus, mas por culpa do homem. O homem obrigou Deus, entre aspas, a decretar a morte do nosso corpo. Porque este corpo nunca vai poder entrar no céu. Este corpo nunca vai conhecer a salvação. Este corpo é corruptível. É um corpo com natureza pecaminosa. Então este corpo tem que morrer. Este corpo tem que ser destruído. Isto é morte natural. Existe outra morte que é a morte acidental. Um acidente de trabalho. Você vai na estrada conduzindo o seu veículo, tem um acidente, seja culpado ou não interessa agora para o caso, mas um dos envolvidos no acidente morre. Bom, morte por acidente. Você não planeou, você não projetou, você não fez uma preparação para essa morte acontecer. Você está a entender isto? Mas existe sim o homicídio. E dentro do homicídio, existe o homicídio culposo, que tem culpa pela morte do outro porque foi negligente. Por exemplo, vemos os casos esses mais graves que aparecem na comunicação social, o caso da negligência médica, em que bebés e mulheres e homens morrem por negligência. Portanto, isso é um homicídio culposo, mas existe outro muito importante que nós entendemos. É o homicídio doloso. Ele não foi acidental, ele não foi por acaso, ele não foi porque eu fui negligente, mas esse homicídio acontece porque eu tive intenção de matar. É o homicídio doloso. E aqui nós começamos agora a ver que a palavra de Deus, a Bíblia, nos fala imenso sobre este tema. Por exemplo, em Gênesis 9:6, o primeiro homicídio entre os irmãos Caim e Abel. Deus, no capítulo 9 de Gênesis, verso 6, ele vai dizer assim, vai finalizar dizendo assim: quem derramar o sangue do homem, pelo seu sangue será derramado, porque Deus o fez conforme a sua imagem. Esta talvez seja uma das passagens que mais problemáticas da Bíblia, e mais controvérsias e mais debates tem dado, visto isto à luz da nossa sociedade atual. Só porque eu lhe digo, a Bíblia não tem prisões. As únicas prisões que a Bíblia fala eram as prisões temporárias até julgamento. O caso de Paulo, Pedro, Tiago, João, por aí fora, João Batista, Jesus. São prisões que não são para punir crimes. São prisões que são para guardar os criminosos, ou os supostos criminosos, até um julgamento. Quando chegar a esse julgamento, duas coisas vão acontecer. Ou é absolvido ou é condenado. Geralmente, a condenação, nestes casos, era a morte. Era a crucificação ou, mais suave, o enforcamento. Mas a Bíblia fala-nos de um assunto muito importante para isto, que é sobre a pena capital. E o que é a pena capital? Pena capital é a morte ou paga, morte pela morte causada ou a paga pelo prejuízo causado. E isto aparece não só na Bíblia, mas nós vemos também a lei de Talião, que é chamada a lei do tal e qual, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Mais antigo que isto, ainda há um código chamado o Código de Hammurabi, que data de 1800 a.C., em que falava neste regime de justiça: se tu matastes, ou, por exemplo, você já ouviu dizer que quem com ferros mata, com ferros morre. Isso é a lei de Hammurabi. Por exemplo, se tu roubastes, qual foi a mão que roubaste? Foi a direita, então ficas sem a mão. Ou seja, havia uma proporcionalidade entre o crime e a punição. Hoje não há. Hoje não existe isso. Mas muitas vezes nós perguntamos: esta lei da pena capital vale para nós hoje? Vale aqui para Portugal?
Vale para o mundo? Claro que sim. Claro que sim. Visto isto biblicamente, atenção, eu não digo que eu sou um adepto da pena capital, não é isso que eu estou dizendo. O que eu digo é que, vendo isto biblicamente, à luz dos olhos de Deus, esta pena, esta lei vale para nós hoje. E vale porquê? Se nós virmos o início do nosso Código Penal, ou do Código Penal Internacional, ele diz assim: a pena por um crime tem que ser proporcional ao crime cometido. Então você matou alguém, vai preso? Não. Se fosse assim, isto destrinchado e entendido, ora, se você matou alguém, então logicamente você vai ter que ser morto. É proporcional. E até porque nós vemos, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 4, que diz assim: e disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Ou seja, este Lameque, ele mata dois homens, um porque o feriu e outro porque o pisou. E então, o verso 24 diz assim: porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Ou seja, Lameque não leu a proporcionalidade daquilo que lhe fizeram. Fizeram-lhe alguma coisa assim, feriram-no e pisaram-no, mas ele foi muito além daquilo que os outros fizeram, ele matou. Por isso Caim é 7 vezes castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Para resumir isto, a lei da pena capital, ela mede a proporção da pena com o prejuízo causado. Mas isto aqui continua, esta história. Este é dos temas que mais controvérsia dá e é dos temas que menos se fala. Mas é um tema atual. O próprio Jesus disse assim, lá no Sermão do Monte: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus estava-se a relacionar com o Código Italião, com o Código da Hammurabi. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Vê, pastor, vê? Jesus era contra a pena capital. Jesus disse: se te bateres numa face, dá também a outra. Mas o que Jesus está aqui ensinando não é a ausência de justiça, mas sim a ausência da vingança. Porque se você fizer a mesma coisa, você é um criminoso igual. Por isso é que Jesus, mais à frente, ele vai dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos de coração, porque eles herdarão o reino dos céus. O que é ser manso? Manso não é ser banana. Manso não é estar, olha, estou aqui, faz o que quiseres. Não é nada disso. O manso é aquele que entrega a justiça a quem de direito, entrega a causa ao verdadeiro justiceiro. Ou seja, eu não vou fazer mal, mas Deus faz justiça na minha vida. Amém, igreja? É isto que Jesus está dizendo: não pratiquem a vingança. É por isso que nós, e eu, principalmente, eu tenho escrito muito sobre o perdão. Tenho sido muito criticado por falar tanto neste assunto. Mas mais me convence, quanto mais eu entro, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais eu me convenço que a nossa vida tem que ser regulada ou baseada no perdão. Nas nossas relações em casa, nas relações familiares, nas nossas relações espirituais, aqui entre nós. O que é que deve imperar? É o conceito de perdão. Não de a ira, não da vingança, nada disso, é o perdão. O que deve imperar aqui dentro é o perdão. Mas o que deve imperar lá fora
já não é o perdão, meus irmãos. É a justiça. Você está a entender? Você não vai perdoar a todo dia, todos lá fora. Você parece que vai para ser um tolinho. Mas você peça a Deus para praticar justiça a quem lhe faz mal lá fora. Se não imperar a justiça lá fora, sabe o que vai acontecer? A anarquia, o caos, é cada um por si. Não há uma ordem. Você está entendendo? Não há uma imputação de mal. Mas o mais interessante nisto é que, por causa de não serem observados estes preceitos de Deus, estas ordens, estes mandamentos de Deus, por causa disso, o que impera hoje, tanto lá fora como aqui dentro, é o caos. Já pensou nisso? É a desordem. As famílias estão desordeiras. Ninguém se entende. Cada um manda conforme quer. Não há uma ordem. Não há um regulamento. Não há uma lógica. E não há um Deus. É o caos. É a anarquia completa. Eu não me espanta, meus amados irmãos. Eu não me espanta nada as notícias que eu vejo todos os dias. Tanto nos jornais, como na televisão, como no Facebook, como na Google. Não me espanta, porque reina o caos, reina a desordem, não reina Deus. E por isso, porque nem reina a ordem, nem reina Deus, a justiça que está imputada na nossa sociedade é uma justiça leviana, insana, sem nexo, porque você vê que há crimes que mereciam penas mais leves, mas são barbaramente pesadas. Eu vi um homem cometeu um crime, mas ele roubou um chouriço num talho para dar a comer em casa à família. E ele foi preso 6 meses. Mas eu vejo homens roubando milhões e continuam soltos, fazem uma vida completamente normal, até têm subsídios. Portanto, crimes que deveriam ser penalizados, mas que não são levianos. Amém? É a justiça que nós temos. Porquê? Porque não observamos a lei de Deus. Porque se você for lá fora e falar nos 10 mandamentos, sabe o que eles dizem? Isso é só para a igreja. Está enganado. Os 10 mandamentos regem a humanidade. Os 10 mandamentos regem o mundo, o planeta. Por isso é que esta lei que nós temos, estes códigos penais, criminais e outros acabados em tais, eles são de inteligência humana, eles não saíram de Deus, e por isso é que eles são insanos, injustos e outras vezes levianos. Queiramos ou não, gostemos que não gostemos. Eu tenho tido debates a nível ministerial com outros pastores, mas também tenho tido debates com outros pensadores lá fora, e alguns chegam-se ao pé de mim, outros não. Outros dizem que eu sou completamente louco. Mas queremos, quer não, Deus estabeleceu, instituiu a pena capital e ela vale até hoje. Ela vale até hoje. A posição das Escrituras não é contra a pena capital, como muitos defendem, baseados no 6º mandamento, não matarás, ou seja, eu não posso matar ninguém. Mas por isso é que eu digo que a tradução está mal colocada, porque se colocassem aqui a tradução original em hebraico, iriam ver que é não assassinarás. Ora, o assassino, para cumprir a sua pena, ele tem que ser morto. Você está a entender? Por isso por esta razão é que nós não entendemos porque é que colocaram esta tradução. Algum sentido teve. Isto saiu de mente humana. As traduções saem de mentes humanas. Não é os originais. E se você for ao grego, está exatamente igual. Não assassinarás. Mas baseado neste mandamento, as pessoas dizem, não, a pena capital não. A pena capital não pode ser, porque a pena capital mata-se e Deus diz aí para não matar. Mas o que Deus diz aqui é não assassines.
Amém, igreja? Não assassines. O valor da vida, dizem eles, que está em Deus e na sua santidade. Por Ele ser santo e justo, é que Ele instituiu a pena capital. Se tu fizeres ao teu irmão, terás que sofrer as consequências. Jesus disse, não faças ao teu irmão aquilo que não queres para ti. O que é isso senão o direito à igualdade? Então, se eu mato alguém, vou passar 20 anos preso? Não, isso não é justiça. Por várias razões que eu não vou entrar agora. E porque a Bíblia diz, o próprio Deus me diz, quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus o fez conforme à sua imagem e à sua semelhança. Mas o mais engraçado é que isto não está só no Antigo Testamento. Isto não é uma lei antiga. Isto está também no tempo da graça, no tempo da nova aliança. E no Novo Testamento a Escritura confirma a pena capital. Romanos 13 diz assim, porque os magistrados, quem são os magistrados? Quem são os magistrados? Os juízes, aqueles que vão condenar. Romanos 13, versos 3 a 4. Porque os juízes, os magistrados, não são terror para as boas obras. O que é que o Paulo está a dizer aqui? Vocês não têm nada a temer um juiz se não tiverem motivos. Portanto, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás o louvor dela. Porque ela ministra Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada. Para que é que serve a espada, meus amados irmãos? Para cortar queijo? A espada serve para matar. Vou ler outra vez. Pois não traz a de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que fez o mal. Resumindo, se eu estiver conduzindo na estrada e estiver legal, eu não tenho nada que temer os carros da brigada. Antes, pelo contrário. Eu tenho que estar satisfeito que os agentes de segurança estão, e eu estou seguro, e eles estão junto a mim. Mas se eu estiver ilegal, eu quero é fugir. Sim ou não? Então, o que o Paulo está aqui nos dizendo é que a justiça, os magistrados, são ministros de Deus para o nosso bem. Mas se eu fizer o mal, eu tenho a espada para me castigar. Mas ainda vai mais à frente. Em 1 Pedro diz, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviado para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Mas vendo isto, há muita gente que diz assim, pastor, até porque é que Jesus não condenou a mulher adúltera? Se na lei o adultério cometido pelas mulheres dava direito a apedrejamento, pena de morte, as mulheres morriam. Porquê é que Jesus não condenou a mulher? Pergunta curiosa. Primeiro, Jesus não é tolo. E ele, quando estava escrevendo lá no chão, eu não sei o que ele estava escrevendo, mas eu creio que ele estava escrevendo a vida dos judeus. Por causa da falta de caráter dos judeus. Porquê falta de caráter, pastor? A mulher foi apanhada em adultério. Sim, só ela. Eu nunca vi ninguém adulterar sozinho. Onde é que estava o adúltero? Se calhar era um daqueles que levaram a mulher a Jesus. Porque diz a Bíblia que foi apanhada em flagrante. Se foi apanhada em flagrante, eu gostava de saber onde é que está o macho. Pela falta de caráter dos judeus, Jesus não condenou. Mas o próprio Jesus confirma que este tipo de pena, a pena capital, para o caso de assassinato, confirma. Mateus 5 diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Jesus diz outra vez, não matarás, não assassinarás.
Mas ele vai concluir: mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se incurizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio. E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Quem quiser ver, está em Mateus capítulo 5, versos 21 a 22. Mas o próprio Paulo se submete a esta pena, à pena capital. Atos 25 diz: se eu fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Paulo não disse: não, mandem preso. Paulo não disse: mandem-me para a cadeia. Ele disse: não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo pela César. A Escritura também proíbe a justiça por mão própria. Existem muitos legisladores, existem muitos juízes, mas poucos seguidores da palavra. 1 João 3,15 diz: qualquer que odeia a seu irmão é homicida. Veja bem, este homem não pegou numa pistola, não pegou numa faca, ele não sangrou ninguém. Mas o que João está aqui dizendo é a palavra de Jesus, é ensinamento de Jesus. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Justiça é para os magistrados. Justiça é para aqueles que foram divinamente instituídos. Olhe para mim. Há muitos juízes corruptos? Há muitos tribunais que não julgam convenientemente? As leis estão insanamente descritas? Estão. Mas lembre-se, juízes, tribunais, agentes da autoridade foram ordenados por Deus. Quer você goste ou não, você vai ter que olhar para eles e os respeitar. Se você não concorda, ora a Deus para que Ele mude a situação. Estou perto de terminar, mas queria ver um dos últimos pontos. Que outras situações podem ser consideradas à luz deste mandamento? Melhor, o que é que pode ser considerado assassinato? E eu queria que você prestasse atenção. Em primeiro lugar, deixar morrer por falta de assistência. E é punível pelo nosso Código Penal. Se você não assistir a alguém e esse alguém morrer, você é criminoso. Você matou. Você assassinou. Porque deixou morrer por falta de assistência. Deixar alguém padecer ou morrer por falta de compaixão. Isso aí é o que nós vemos mais. Pessoas com necessidade e nós fechamos os olhos. Somos exatamente iguais àquele sacerdote e àquele levita que passou do lado, junto ao homem que estava caído no chão meio morto. Você está entendendo? Segundo, deixar de usar os recursos que Deus nos colocou em nossas mãos para preservar a vida. O que é isso, pastor? Eu vou lhe explicar. Você está doente? Vá a um médico. O médico que receita para você tomar medicamentos, tome-os. Porque a ciência foi inspirada e instituída por Deus. Os hospitais, os médicos não apareceram na teoria da evolução. Eles apareceram inspirados por alguém. Alguém os ensinou. Porque toda a boa ciência provém de Deus. Então, se você está doente, deixe dessas tolices do meu Deus, eu tenho muita fé. Não faça isso, porque você vai morrer. Vá ao médico. Não tem mal no ir ao médico. Agora, se durante o percurso todo
O médico não for capaz de resolver o problema, aí sim, aí vamos orar. Porque é aí que Deus vai trabalhar. Mas enquanto o médico conseguir resolver a situação, é problema do médico e não da fé. Deixa lá isso de lado. É por isso que anda aí muitas igrejas na tolice. E seitas que não querem receber operações, porque não querem receber transfusões de sangue e deixam morrer os seus filhos, os seus familiares. Se você quiser que eu diga quem são os Jeovás. Essa seita não quer receber sangue, não está a preservar o direito à vida. Portanto, eles não podem falar de vida porque eles praticam assassinato. Que outras coisas podem ser consideradas aqui como assassínio? O suicídio. E o suicídio é aquilo que você pratica contra si próprio. Agora deixa-me dizer uma coisa. Existe suicídio de sangue ou de espírito e existe suicídio de alma. Quando você se entrega ao vício para esquecer, às drogas, para andar nas nuvens, para viver outras vidas, isso é suicídio, porque você está-se a matar aos poucos. Por exemplo, a eutanásia é considerada agora a boa morte, a morte por compaixão, a morte por misericórdia, coitadinho, já não há esperança, então vamos aliviar a dor. Visto assim, até capaz de ser uma coisa boa, porque é uma misericórdia, porque nós estamos a aliviar a dor de alguém. Mas o problema é que essas coisas, esse ato, com o tempo, vai se tornar uma coisa normal. Ou seja, ele já não tem tempo a aturar, então vai ao mais desligar a máquina. Você está entendendo? Já não é compaixão, já não é misericórdia. Já é, como eu disse lá ao princípio, é para me facilitar a minha vida. E eu, ao facilitar a minha vida praticando esse ato, eu estou a cometer o crime de assassínio. Existe outro tipo de assassinato. É, pastor? É. O assassinato oculto. Você já ouviu falar? É quando eu vou denegrir a imagem do outro. Quando eu falo mal do outro. Quando eu minto acerca do outro. Quando eu prejudico a vida do outro. Eu estou cometendo um assassinato oculto. A minha língua é assassina. Lá em Tiago diz que a língua é como um leme de um barco, que dirige todo o curso da nossa vida. Mas ele vai dizendo mais. A língua é mentirosa, peçonhenta, maldosa e mortal. Veja bem, não é preciso você andar com G3 ou com pistolas. Nós podemos assassinar sem armas, porque as nossas maiores armas somos nós que as temos. Quarto e último lugar, como é que este mandamento, não assassinarás, o sexto mandamento da lei moral de Deus, como é que ele me ensina a respeito da vida? Por exemplo, obriga-nos a cuidar da vida da minha e da do outro. Quer que eu lhe dê um exemplo? O cinto de segurança de uma viatura. Ele foi inventado para quê? Para lhe dar segurança à sua vida. Então, quando você nem coloca, nem obriga a colocar as pessoas o cinto de segurança no seu carro, você não está a dar valor à vida. Coisas básicas, simples. Deus é um Deus simples. Como é que este mandamento me transporta para a preservação da vida? Segundo, o uso sóbrio dos meios que Deus nos deu. Quais são esses, pastor? Medicamentos, descanso, comida, lazer, segurança. Tudo isso
contribui para a minha boa qualidade de vida. São meios que Deus nos deu. Ele também nos ensina acerca do desejo de reconciliação com todos os homens. Coração que não perdoa é coração assassino. Entenda isto. Se você não procura a reconciliação com os homens, o seu coração está duro. O seu coração está mais próximo de assassinar do que levantar. Você pensa que eu não sei aquilo que estou falando? Sei perfeitamente. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu dizia assim: quem me fizer aqui, paga-me. Eu não levo troco para casa. Veja como é que eu falo agora. Foi um processo, um longo processo. Eu acredito, porque eu sou nortenho. E os nortenhos lá é assim. É olho por olho, dente por dente. Só que antes de ser nortenho, eu sou à imagem e semelhança de Deus. Então eu vou ter que pensar de uma outra forma. Eu vou ter que pensar com o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus é a reconciliação. Porque esse foi o propósito da morte de cruz, a morte de Cristo na cruz. Foi reconciliar os homens com Deus. Foi um meio de reconciliação. Caminhando para o final. Eu quero alertar esta igreja que, por causa da nossa cultura de morte, a cultura onde nós vivemos hoje, e nós baseamos a nossa vida nesta cultura e não queremos mudar, porque até achamos perfeitamente boa, o nosso desejo é sempre pagar o mal com o mal. Se tu me fazes mal, eu vou-te pagar com a mesma moeda. Mas aquilo que Jesus nos diz para preservar a vida, como é que eu preservo a vida, meu amado irmão? Contendo-me de ser violento, ser manso, ser humilde, ser contido. O próprio Paulo fala lá em Gálatas do fruto do Espírito, e está lá temperança, perseverança, domínio próprio. Tiago diz: irai-vos, mas não pequeis. Não pequeis. Ou seja, a minha ira, ela tem que ser justa e santa. Tudo o que passar daí já começa a caminhar para uma cultura de morte. Você está a entender? Temos que cuidar das nossas palavras, da maneira como falamos, com quem falamos, do que falamos. Temos que cuidar das nossas atitudes. Temos que começar a ponderar. Deus deu-nos um cérebro para pensar. Só que há pessoas que explodem, estão ali, a palavra já está perto da boca, nem pensam. Já disse, desculpa. Não. As desculpas não se pedem, evitam-se. O que nós temos é que ponderar antes de falar. É fácil? Não. Não é fácil. Eu falei na pena capital, mas eu não sou defensor da pena capital, mas estou a favor, porque ela faz parte da palavra de Deus, ela faz parte da lei moral de Deus. E na Bíblia não existe cadeias, na Bíblia não existe liberdades condicionais. Na Bíblia não existe reinserção social. O que a Bíblia diz é: conforme fizeres, assim te será feito. Você está a entender? Não é o pastor João que está dizendo. Que fique bem claro que isto está a ser gravado. Possivelmente já vou receber mais umas mensagens amigáveis. Mas não há problema nenhum. Eu estou cá mesmo para isso. Para receber essas mensagens amigáveis. Mas a minha compreensão sobre este assunto, o meu entendimento sobre este assunto, é que, observando a palavra de Deus, eu não posso fugir, nem para a esquerda nem para a direita, do que ela diz. E Deus instituiu a pena capital. Na proporcionalidade do crime, assim vai ser a pena. Está entendendo?
então, vamos ficar de pé e que Deus nos ajude a honrá-lo, observando a vida. Amém? Se você observar a vida, com certeza, meu amado irmão, que você está a honrar a Deus na sua bondade, na sua justiça e na sua santidade. Que Deus nos ajude. Ó Pai, graças te dou. Ouvimos atentamente as tuas palavras, Senhor, mas não queremos ficar só por o teu ouvir, queremos ficar por guardar a tua palavra. Então, Senhor, grave estas palavras no nosso coração e que nós, Senhor, hoje sejamos uns fortes candidatos a protetores da vida, a preservar a vida, porque só assim, Senhor, te estamos honrando, só assim, Senhor, te estamos dignificando, só assim, Senhor, te estamos glorificando. Transforma, Senhor, os nossos corações, transforma, Senhor, os nossos pensamentos, transforma, Senhor, as nossas visões. Oramos assim, Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. E que Deus vos abençoe.